A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, palavra de vida, chegando aí para você. Eu sou a pastora Cláudia Breves Cardoso e eu tenho uma palavra de vida para você. Compartilhe as palavras de vida, né? Seja um missionário. A palavra de vida de hoje está em 2 Reis 6, de 1 a 7. Vamos ler? Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o, estende ele a mão. E estendeu ele a mão e o tomou. Queria falar com você hoje na palavra de vida. Ande com pessoas de Deus. Ande com homens e mulheres de Deus que vão estar no teu lado quando você mais precisar. Veja bem, aqui naquele tempo, nesse contexto, havia uma escola de profetas, desde Samuel, que ensinava aqueles discípulos. Então, grandes homens de Deus como Samuel, Elias e agora Eliseu estavam à frente dessa escola para ensinar aqueles discípulos como proceder com o povo de Deus, como ouvir a voz de Deus. Então, ali havia um local de estudo. Só que havia aumentado muito os discípulos de profeta na época de Eliseu. E o ambiente, o local já estava estreito demais, pequeno demais, né? A obra estava crescendo. E assim eu desejo e profetizo na vida de cada líder, de cada igreja que prega o evangelho. Que fique pequeno o ambiente e que cresça mesmo cada vez mais. E um daqueles discípulos os discípulos se reuniram e vieram até o líder, né, o mestre que estava ensinando na época, que era o profeta Eliseu, e disse: olha, esse lugar está pequeno demais para nós e nós precisamos ampliá-lo. Então, primeira coisa que eles disseram: você permite, você deixa que a gente vá fazer, né? Nós vamos lá no versículo 2 até o Jordão, tomar viga, pegar madeira para ampliar este lugar? E ele disse então: ide. Então a primeira coisa que eu destaco com você é: quando você for, né, fazer algo, está desejando algo, primeiramente tem que consultar aquele que é líder. Trazendo para o mundo espiritual, primeiro, não tome nenhuma decisão sem consultar a Deus. Não tome nenhuma escolha, não faça nenhuma escolha sem consultar a Deus. Uma outra coisa é, se você tem um líder, um pastor, se você tem o seu pai, a sua mãe, você é de menor, você ainda mora com eles, né? É bom sempre conversar. Se você tem um líder na sua vida, chegue até ele antes de tomar uma escolha e decisão, ainda que você já aprendeu, ainda que você já estudou, né, teologia, ou seja o que for. Se você tem um líder, chega até ele, comunica, pergunta, né, converse. Peça permissão para que você vá, mas vá debaixo da bênção, para que você faça as coisas de acordo, né, com a orientação daquele líder, porque se ninguém recebe autoridade se do alto não vier, né? Então, se a pessoa ela é um líder, é porque ela recebeu a autoridade de Deus para ser líder. Então, eles pediram primeiro permissão ao líder para fazer, e ele disse: podem ir. A segunda coisa que me chama a atenção aqui é que eles convidaram o líder para ir com eles, ou seja, demonstra comunhão com o líder. Olha que interessante. É muito importante que nós tenhamos comunhão com os nossos líderes. Muitas das vezes a gente tem um líder e a gente fica, né, com um grupinho ali, com um grupinho aqui, falando mal disso, falando mal daquilo, vai para outro lugar, fala mal. Isso, Deus não está no meio da confusão. O espírito de confusão não é o Espírito Santo. Aonde há confusão, o Espírito Santo não habita. O Espírito Santo é um espírito de união, né? Ele flui no meio do amor e da comunhão, da unidade. Isso é muito importante. Quando nós estamos unidos, nós fazemos coisas tremendas.
Então eles foram e falaram, olha, versículo 3, serve-te de ires com os teus servos, né? Você não deseja ir com a gente? Vamos conosco. Isso é muito importante, chamar um homem de Deus para estar conosco, chamar um líder, chamar uma pessoa de Deus para andar conosco. E ele falou, olha, venham conosco. E ele disse, eu irei, eu irei. Então ele também demonstra para mim aqui que ele foi humilde, né? O líder, ele também tem que ser assim, sincero, humilde. Ele poderia dizer, não, eu estou aqui só para ensinar. Eu não vou lá mexer com madeira, eu não vou lá ajudar vocês com isso, não. Que eu só estou aqui para pregar e ensinar. Não, mas ele falou, eu irei com vocês lá, perto do Jordão, né? Tirar as madeiras para ampliar a nossa obra aqui. É nossa obra. A obra é nossa. Então nós vamos trabalhar juntos para que cresça esta obra. Olha que lindo, né? E ali eles foram, e chegando lá, eles começaram a cortar madeira. Porém, um deles, quando foi cortar, né, ali o tronco, o machado caiu dentro do Jordão. E naquela época, certamente, havia cheias, tinha muitas águas lá, não tinha como entrar para pegar. E naquele tempo, o ferro era muito caro, irmãos, como se fosse hoje um ouro. O ferro era muito caro. Israel não tinha ferro, né? Na verdade, eles importavam aquele ferro. Então, era muito caro. E pior, esse machado era emprestado. Ou seja, ele teria que pagar, ele teria que mandar vir outro machado para entregar ao dono. Isso seria caro demais. Talvez esse moço, como aluno, como discípulo de profeta, ele não tinha condição de comprar. Então ele ficou em desespero. Ele disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. O que eu entendo aqui? Surgiu um problema no meio da caminhada. Surgiu uma dificuldade que ele não saberia resolver. Ele sabia cortar madeira, ele sabia construir templo, eles saberiam construir aquele galpão, né? Todos aqueles discípulos tinham um dom, cada um tinha um dom, cada um tinha um talento, mas aquele homem de Deus tinha a unção de Deus para resolver o problema no meio da caminhada. Por isso é importante você chamar alguém de Deus para viver com você, para andar com você, né? Você está andando ali submisso, aprendendo, porque na hora que você precisar, tem alguém ali na autoridade de Deus para te ajudar. Então, o último ponto que eu abordo é, pelo poder de Deus, o líder resolveu o problema. Eles pediram permissão com o mestre para ir, convidaram ele para ir, e agora eles trouxeram o problema até aquele mestre, aquele homem, né, que estava ali, homem de Deus, para resolver. Quando você, trazendo para o espiritual, quando você anda com Jesus e se submete à orientação dele, no meio da sua jornada, quando os seus machados caírem na água, ou seja, quando aquilo que você planejou não der certo, aquilo que você quis fazer se te frustra e cai, não dá certo, acaba, é uma firma que acaba, é uma falência que chega, é uma morte que entra, algo que chega, e você não sabe como resolver aquilo, é uma enfermidade que chega, é uma situação difícil que vem, um problema familiar. Se você anda com Jesus, naquela hora você vai dizer, ai meu Senhor, me ajuda. E ele vai te ajudar. Mas se você anda sozinho, se você só anda com pessoas que andam na carne, não no espírito, se você anda com pessoas que não têm o Espírito Santo, se você não anda com Jesus e nem com homens e mulheres de Deus, na hora da sua dificuldade, como você vai fazer? Aqueles homens, então, trouxeram o problema a Eliseu, o profeta. E ele disse assim, me mostre o lugar aonde o machado caiu. Simplesmente isso. Ele não disse, nossa, o que vamos fazer agora? Temos que juntar dinheiro para comprar outro. O que você foi fazer? Ele não acusou aquele discípulo em nada. Ele só disse, me mostre onde o machado caiu. Vamos lá. Uma pessoa tomada pelo Espírito Santo, ela tem equilíbrio emocional, né? Ela chega ali, ela fala, vamos lá, porque Jesus já tem a solução. Deus vai resolver esse problema para você. Aleluia, louvado seja Deus. Isso é muito importante. Ô Espírito Santo de Deus maravilhoso. Então aqui ele está dizendo, me mostre o lugar. E quando chegou lá, Eliseu cortou um pau. Ele não disse, corte agora, faça isso, faça aquilo, você que criou o problema, você vai resolver. Não. Ele não foi um líder que acusava, que julgava. Ele falou, me mostre onde aconteceu o problema, vamos lá. E Eliseu cortou aquele pau.
e lançou nas águas. E diz que pelo poder de Deus, né, irmãos? Porque ferro é pesado, ele não vai flutuar. O ferro se tornou leve. Aquilo que era pesado se tornou leve. Aleluia, glória a Deus. Aquele problema que era insuportável agora se torna leve. E aquele ferro vai flutuar pelo poder de Deus. O ferro vai flutuar pelo poder de Deus. E aí aquele homem vai, estendeu, e ele disse para o homem, pegue o ferro. E ele estendeu a mão e conseguiu pegar. Então, além de flutuar, esse ferro veio para a margem do rio, para ele poder simplesmente pegar. E aquele problema foi resolvido. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma liderança. Eles estavam debaixo, né, de um homem, ali na liderança de um homem de Deus que os conduziu. Então, meu irmão, minha irmã, ouça essa palavra, meus queridos, né? Vamos estar submissos, primeiramente, à ordem do Senhor, à presença do Senhor, convidar Jesus para andar conosco no nosso dia a dia, tá, meu querido amigo, minha querida amiga, você talvez que está afastado do caminho do Senhor, né? Fala assim, Senhor, eu quero voltar hoje a andar contigo, me perdoe, por causa de muitas palavras contrárias, feriram o meu coração, eu fiquei desviado por um tempo, afastado, apesar de crer em ti, mas eu estou afastado, eu quero voltar hoje a estar debaixo da sua liderança, Jesus. E volte para uma igreja que pregue a palavra do Senhor, que tem a Bíblia como, né, a direção mesmo, a palavra de Deus como a direção para a sua vida, e você vai ser guiado, orientado, né? Procure um lugar onde tem pessoas que pregam a verdade de Deus para você poder ser orientado. Amém? Ore comigo. Senhor Jesus, pelo teu sangue, Pai, nós queremos nos submeter à liderança do Senhor, andar contigo, ó Jesus. Não nos deixe só, porque temos dons e talentos. Sabemos sim andar e agir conforme tantas coisas que nós temos dons e talento e capacidade. Mas há momentos que sem ti nós não poderemos fazer nada. Nos ajude, Senhor, pelo sangue de Cristo. E nós pedimos a tua orientação em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, as irmãs, meus amigos, em nome de Jesus. Graça e paz.